existe um ajuste extremamente fino que mantém todo esse sistema funcional, sem que ele entre em colapso. Esse ajuste tão fino, ele tem sido mencionado por pessoas que não têm nada a ver com DI. Absolutamente nada. Um deles, o próprio Stephen Hawking, no seu livro Uma Breve História do Tempo, disse o seguinte: as leis da ciência, como as conhecemos atualmente, contêm muitos números fundamentais, como o valor da carga elétrica do elétron e da relação das massas do próton e do elétron. O fato notável é que os valores destes números parecem ter sido finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Pergunta: parecem ou foram? Essa é uma pergunta para pesquisa. Parecem ou foram? Porque nós temos alguns exemplos muito interessantes desse ajuste fino. Eu queria só dar algumas ideias. Alguns anos atrás, Martin Rees publicou um livro muito interessante. O título dele é Just Six Numbers. Ele começa mostrando que existem 6 números principais que estão relacionados com a estabilidade do universo. Por exemplo, ele menciona a proporção entre gravidade, força gravitacional e a força magnética, na ordem de mais ou menos 10 elevado a 36. Ele trabalha também mostrando que se o número fosse um pouquinho menor, o universo teria tido uma duração extremamente curta. Esse número epsilon, 0,007, ele trata praticamente da intensidade da força que une os nucleons no núcleo de um átomo. Em outras palavras, é a proporção entre energia e a massa perdida na fusão do hidrogênio em hélio. É muito interessante porque se esse número fosse um pouquinho menor, 0,006, somente hidrogênio existiria no universo. Se esse número fosse um pouquinho maior, 0,008, nem hidrogênio existiria no universo, porque você teria somente nêutrons espalhados para lá e para cá. A questão da densidade da massa, densidade crítica do universo, quando nós tratamos especificamente da questão de quantidade de matéria escura, escura e fria, maior que 1, o universo entraria em colapso. Se esse número fosse menor que 1, o universo nunca teria vindo à existência. São números muito precisos. Quando nós tratamos, por exemplo, da questão do próprio lambda, a constante cosmológica, que um dia Albert Einstein disse que era um grande problema, que tinha sido um grande erro, e na verdade parece não ter sido. Esse valor é extremamente importante, embora ele seja extremamente pequeno, é aproximadamente 10 elevado a menos 122. Se não fosse tão pequeno assim, estrelas e outras estruturas cósmicas não teriam como se formar. E lembre-se que eu estou usando, inclusive, como base o modelo Big Bang. Tá? Mas ele não funcionaria. Não tem como funcionar. Se eu pegar, por exemplo, esse Q, que é uma proporção entre energia gravitacional e o equivalente da massa, está praticamente relacionada com essa aparente uniformidade que nós encontramos no universo. Esse número é extremamente importante. Se fosse um pouquinho menor, estrelas não se formariam. Lembra que nós estamos falando de 10 elevado a menos 5. Se fosse um pouquinho maior, estrelas não sobreviveriam. O universo seria extremamente inóspito para qualquer forma de estrutura. Fascinante que, além de tudo isso, nós vivemos num universo tridimensional. Ou seja, essas 3 dimensões espaciais são fundamentais para que vida possa existir. Nós não conhecemos nenhum tipo de vida que funcione em 2 ou, sei lá, quais forem outras dimensões. Só para ter uma noção a respeito da importância disso, vou pegar só um deles ali para mostrar um pouquinho. Está relacionado justamente com essa proporção entre a energia e a massa perdida na fusão de hidrogênio em hélio. Só mostrando um pouquinho, isso aí são as equaçõezinhas, você tem o valor ali do 0,007. Por que isso é um fator tão importante? A questão de massa de prótons, massa de nêutrons, a massa do elétron, essas proporções são fundamentais. Se você olhar ali, você tem praticamente um próton, tem um nêutron vizinho dele, e lá embaixo, naquele pontinho que eu precisei colocar até uma seta do lado, tem um elétron. Qual seria a massa resultante do nêutron e assim por diante? A resposta é não. Agora, sem esses valores precisos, o processo de nucleossíntese necessário para a formação de estrelas e, consequentemente, do carbono para a vida, como nós a conhecemos, não ocorreria. Daí a pergunta que nós fazemos diante de uma situação dessa é a seguinte: quais conclusões óbvias a ciência pode tirar desse ajuste ultra fino encontrado no universo?
A primeira coisa, é fundamental que nós venhamos a evitar um equívoco muito comum. Isso ocorre com muita facilidade, eu vou dar apenas um exemplo, mas você encontrará muitos outros por ali. Victor Stenger, muito conhecido, faleceu esse ano inclusive, ele escreveu um livro chamado God, the Failed Hypothesis, How Science Shows that God Does Not Exist. Ele foi autor daquela famosa frase dizendo, Science flies us to the moon, religion flies us to buildings. Ele foi o autor dessa frase. É um cara muito interessante. Ele diz o seguinte, o argumento do ajuste fino e outros argumentos recentes do design inteligente são versões modernas do argumento do Deus das lacunas, onde um Deus é considerado necessário todas as vezes em que a ciência não consegue explicar completamente algum fenômeno. Agora, eu queria deixar claro que a existência do ajuste ultrafino não trata da existência ou não de Deus, ou mesmo de milagres, mas sim da existência e da funcionalidade do universo. Nós não estamos tratando se Deus existe ou não, não estamos tratando se milagres aconteceram ou não. É para a funcionalidade, ou seja, esse ajuste ultrafino do universo não é uma necessidade apresentada por um modelo cosmológico, mas é uma necessidade real para que o universo exista e funcione. Então, essa ideia de Deus das lacunas não é bem o caminho a ser seguido. É um erro a ser evitado. Agora, precisamos, portanto, tendo esse tipo de conhecimento, desenvolver modelos e teorias que sejam apropriados. Deixe-me dar algumas ilustrações para poder mostrar onde estou querendo chegar com toda essa ideia. Nós, quando procuramos descrever o universo natural, ou seja, a natureza ao nosso redor, nós utilizamos conceitos, teorias, modelos e leis. De uma forma geral, uma teoria procura explicar por que a natureza se comporta de uma determinada maneira. E se teorias são boas, como nós já vimos e aprendemos durante ao longo de toda a nossa vida acadêmica, uma teoria, se deve ter algum mérito, deve ser capaz de fazer predições de resultados observáveis de experiências que ainda não foram realizadas. Essa é a ideia. Então, quando esses experimentos forem realizados, deverão concordar com a teoria, pelo menos dentro de alguns limites ou parâmetros aceitáveis. Deixe-me dar um exemplo do que eu estou falando de uma forma prática. Acreditava-se que o sistema solar era um modelo geocêntrico, ou seja, o modelo empregado foi o geocentrismo. Foi muito interessante porque conheciam-se as variáveis, mas as leis permaneciam desconhecidas. Por que o sistema funciona desse jeito? Existe uma razão do porquê as leis não eram conhecidas. Qual era a razão? É muito simples. Porque o modelo estava errado. O modelo errado não produz leis. Você simplesmente fala a respeito, mas não se entende o porquê. Me dê uma razão do porquê as coisas estão funcionando desse jeito. A partir do momento que o modelo foi colocado do jeito certo, um outro modelo proposto, que é o modelo heliocêntrico, a coisa ficou um pouquinho diferente, porque as variáveis já eram conhecidas, só que agora as leis tornaram-se conhecidas também. O modelo produzia leis. Era possível descobrir por que aquilo estava acontecendo. Ou seja, o modelo está correto. E é fascinante que essas descobertas dessas leis nos permitem fazer coisas fabulosas. Deixa eu dar um exemplo prático. Está muito na mídia, todo mundo falando por aí, a Rosetta. O Rosetta e o Lander Philae. Olha que coisa interessante para a gente entender um pouquinho do que aconteceu. Esse sisteminha praticamente vai ficar 12 anos no espaço. Ele foi lançado no mês de março de 2004. Então lá você tem 2 de março de 2004, você está vendo aquele pontinho rodando lá, vai encontrar a Terra novamente um ano depois, vai ter um sistema de gravidade assistida para ganhar um pouquinho mais de velocidade. Ele vai continuar girando um pouquinho, até que ele vai encontrar com o planeta Marte um pouquinho depois, vai ganhar um pouquinho mais de gravidade assistida novamente, para poder ganhar um pouco mais de velocidade. Ele está girando. Daqui a pouquinho ele vai encontrar com a Terra novamente, para um segundo encontro de gravidade assistida. Ganha um pouquinho mais de velocidade, vai passar lá embaixo, inclusive, dá uma voltinha, vai encontrar com o asteroide Steins, faz um flyby em 2008. Cometa, vocês estão vendo passando lá em cima, ele vai encontrar pela terceira vez com a Terra em 2009, vai ganhar um pouquinho mais de velocidade assistida por gravidade. Agora sim ele começa a entrar numa órbita muito interessante, e nessa ida ele vai encontrar com o asteroide Lutetia, continua agora até chegar em 2011, quando ele entra em hibernação,
vai ficar totalmente paradinho. E lembra que nós estamos rodando bem rápido aí por questão de tempo. E você está vendo lá embaixo ele encontrando com o cometa. Em janeiro de 2014, ele foi trazido à vida novamente. Em maio de 2014, ele começou esse rendezvous, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. E em agosto ele encontrou-se com o cometa, 2014. Começou o mapeamento e em novembro desse ano, literalmente a sonda, dia 12 agora, essa semana, foi colocada lá na superfície do planeta. Parece que ela está meio tombada. Algumas coisinhas, alguns pequenos problemas. Agora você está vendo ele junto com o cometa lá em cima. Em agosto do ano que vem, vai ser o ponto mais próximo do Sol. E em dezembro do ano que vem, termina a missão. Você percebeu a órbita? Onde estava a Terra e para que lado a gente tinha que apontar esse negócio para ele correr atrás do cometa e chegar lá todo esse tempo depois? Como é possível fazer isso? Porque nós conhecemos as leis. Nós sabemos como funciona. E por saber como funciona, é possível fazer isso. Para só pegar e mostrar aquele pedacinho, ali você está vendo a sonda, um pouquinho do trajeto que ela fez, só para chegar no cometa, isso foi de maio até agosto desse ano. Ela ficou circulando, circulando, só que ela não está circulando num plano vindo de cima para baixo. Desculpa, num plano perpendicular. É um plano literalmente, um plano horizontal, é um plano totalmente de cima para baixo. Ela está descendo, olha as curvinhas que ela está fazendo. Aqueles tracinhos que vocês estão vendo meio fininhos ali, são os traçados de horta dela. Tudo isso calculado para que pudéssemos colocar essa sonda em volta daquele cometa. Agora, como é possível fazer isso? Porque nós conhecemos as leis. Conhecendo-se as leis, você pode fazer todas as coisas maravilhosas. Coloca um negócio daqui até lá, avisa o que tem que ser feito, como vai ser feito. Demora um pouquinho, obviamente, devido a estarmos trabalhando no espaço. Mas tudo isso, esse projeto todo, só foi possível porque nós conhecemos as leis relacionadas com a natureza. As mesmas leis que temos descoberto, que trabalham com átomos, moléculas, proteínas. Ou seja, tudo isso foi necessário simplesmente para atingir esse pequeno objetivo que foi de chegar onde está esse cometa. Pergunta, as leis da natureza são importantes ou não, portanto? A resposta é sim, isso é óbvio, para que a gente possa produzir e fazer coisas espetaculares como essa. As pessoas falam assim, nossa, mas que interessante, agora vamos saber se realmente vida veio do espaço ou não. Nós estamos pesquisando. Uma pessoa, pouco tempo atrás, perguntou se eu acreditava na existência de vida inteligente fora do planeta Terra. Como foi dito agora de pouco, nós estamos procurando saber se ainda existe vida inteligente no planeta Terra.